Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a esta edição do Igreja Açores em Dia Nacional da Cáritas. Depois da Semana Nacional da Cáritas, a nossa convidada é, como não podia deixar de ser, Anabela Borba, Presidente da Cáritas Diocesana nos Açores. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. A Diocese de Angra afastou de funções 2 sacerdotes cujos nomes constavam do relatório da Comissão Independente de Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja. Os serviços religiosos estão assegurados nos locais onde os 2 padres afastados exercem o seu ministério, garante o Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues. Creio que este tempo que nós agora estamos a viver, após o relatório, é o tempo em que nós nos direcionamos para as vítimas e também para as queixas, as denúncias, e, portanto, aqui na Diocese de Angra nós entendemos que já estava o processo avançado ao ponto de podermos tomar decisões, mas estamos todos sintonizados num tempo de esperança, num tempo de justiça também, mas de esperança. De facto, são 2 padres de 2 ilhas que vão deixar de exercer publicamente o seu ministério. Não é nenhuma pena, nenhuma condenação, faz parte do processo canónico, que é muito simples. Se há uma denúncia, devemos atendê-la, devemos iniciar uma avaliação prévia. É um processo prévio, mas sério, de investigação, seguindo as pistas que possam existir, e enquanto se faz este processo, este sacerdote é convidado a interromper o seu ministério. Os lugares onde estes 2 padres celebram ou vivem o seu ministério vão-se ver agora sem a sua presença, mas não sem o serviço religioso. Portanto, é evidente que já está pensado e que o próximo fim de semana decorrerá normalmente. Dom Armando Esteves Domingues adiantou ainda que a Comissão Diocesana, que é agora composta unicamente por leigos, já recebeu uma nova denúncia depois da divulgação do relatório nacional, mas uma denúncia referente a um sacerdote já falecido. O Bispo de Angra garante ainda que a Diocese está disponível para ajudar em todos os contextos, em saúde ou economicamente. Relativamente às indemnizações às vítimas, o Bispo de Angra diz que terá de ser encontrada uma solução em conjunto. Não sabemos o que é que a pessoa precisa. Portanto, já o disse, estamos abertos também do ponto de vista das áreas da saúde, todas aquelas em que tiverem necessidade, para também, economicamente, podermos ajudar. A outra questão das indemnizações, ela tem que ser resolvida no lugar próprio. Portanto, a própria pessoa terá que... Acho que entendemos isto, que se eu me queixo e acho que tenho direito a uma indemnização, tem que ser depois no lugar próprio. Alargaria isto dizendo que é uma questão que a sociedade está a discutir. A Igreja e a sociedade são uma única realidade. A Igreja não quer o bem só para si própria. A Igreja só existe ao serviço das pessoas e ouvindo as pessoas também caminhar com elas e perceber o que é melhor. Mas é uma discussão que tem que ser feita um bocadinho em conjunto. O Bispo de Angra insistiu na valorização e apoio à vítima e da vida que fica arruinada depois de um abuso. Foi assinado na passada sexta-feira o Protocolo de Cooperação para a Criação da História Religiosa dos Açores, uma parceria entre o Instituto Católico de Cultura da Diocese de Angra, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade dos Açores. A Universidade Católica esteve representada pelo professor Paulo Fontes, do Centro de Estudos de História Religiosa. A história hoje, Mário, bastante desconsiderada, vamos dizer assim, do ponto de vista cultural em geral. Mas como ainda esta manhã refletíamos, a história pode talvez oferecer à sociedade uma mediação para lidar com a sua memória social. E hoje nós vivemos tempos em que precisamos de revisitar esse sentido de memória coletiva nas nossas sociedades, de modo a podermos trabalhar de modo não apenas preventivo, mas curativo relativamente a muitas das circunstâncias que ferem o nosso presente.
Já o Instituto Católico de Cultura foi representado pelo seu diretor, Monsenhor José Constância, que garante que a história dos Açores confunde-se com a história religiosa. Não se pode fazer a história dos Açores sem fazer a história da Igreja. Ou melhor, não se pode fazer a história dos Açores sem fazer a história religiosa dos Açores. E nós estamos a caminho de uma grande data que é meio milénio da história da nossa diocese, do cristianismo católico nestas ilhas. Significa, portanto, que é um acontecimento que diz respeito à Igreja Católica, mas diz respeito a todos os Açores. Foi criada uma comissão histórica para os 500 anos, para a celebração dos 500 anos da diocese. Creio que não será só a perspectiva histórica, teremos depois uma comissão que será alargada para a celebração abrangente dos 500 anos, mas a Comissão Histórica explotou, de facto, esta iniciativa da história da diocese, melhor digo, da história religiosa dos Açores, portanto, muito mais abrangente. A Diocese de Angra esteve representada pelo Bispo diocesano, Dom Armando Esteves Domingues, que classifica este projeto como Deus a escrever a sua história. Eu estou certo que ela será importante, não tanto pelo volume ou volumes que se vierem a publicar no final, mas por todo este esforço de conjunto, estas parcerias que se conjugam para produzir algo também para o futuro, olhando aquilo que nos faz ser o que somos no presente e que é a nossa história. Olha para a religião, e eu digo isto porque é um aspecto que gostaria de realçar. Não é propriamente a história da Igreja Católica nos Açores, mas é a história de Deus a escrever um pouco da sua história, a deixar pegadas, a encontrar mãos de artistas, a encontrar palavras de eruditos, a encontrar quem escreva, quem divulgue, quem... Gosto muito de ver este Deus a deixar as marcas na criação, mas sobretudo a vê-la nas marcas dos homens que vão deixando depois os seus rastros por onde passam. Portanto, e aí a história das religiões, ou da religião nos Açores, faz-me pensar também numa coisa muito simples, não é? Aqui há marcas das 3 grandes religiões monoteístas, portanto, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Chamadas um pouco as religiões do livro, porque todas elas assentam em que Deus é único, é criador e que fala. Não é um Deus fechado, mas a falar. E o livro é a forma de falar, de se comunicar. Creio que esta obra também traz esse dom de poder comunicar. A professora Susana Mira Leal, reitora da Universidade dos Açores, refere que esta história deve imortalizar os diferentes contextos dos Açores. Contribuir para o conhecimento, para a construção do conhecimento coletivo, que é de facto aquilo que este projeto pretende. É construir, reconstruir e deixar para a memória futura aquilo que de facto faz parte da nossa memória coletiva, neste caso religiosa, mas que se cruza com outras dimensões da nossa vida coletiva, tantas vezes nas diversas manifestações que a nossa religiosidade também tem e na relação que tem com os nossos contextos. Os nossos contextos, neste caso de insularidade, o nosso contexto vulcânico, sísmico, o nosso contexto cultural mais alargado. E que não se restringe ao território destas 9 ilhas, porque, como já disse Dom Armando e bem, de facto a nossa diáspora espalhada pelos 7 cantos do mundo, na verdade transporta também esta memória coletiva e também traz periodicamente contributos para o enriquecimento desta memória coletiva de âmbito religioso. A assinatura do protocolo decorreu na tarde de sexta-feira no Salão Nobre da Universidade dos Açores e prepara as comemorações dos 500 anos da Diocese em 2034.
O Serviço Diocesano da Pastoral Penitenciária esteve suspenso o seu trabalho de visitas ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo durante o primeiro ano da pandemia. Apesar das visitas já terem retomado há quase um ano, Fernando Evangelho, responsável pelo serviço, diz que as marcas deixadas nos reclusos são ainda muito notórias. Ansiosos, porque, pronto, isto é muito difícil, estarem... Assim, eles chegou a determinada altura que tiveram visita da família, mas passaram muito tempo sem nada, sem visitas, sem nada. Pronto, ficaram confinados completamente. Após isto, depois pronto, começou a abrir aos poucos, começaram com as suas visitas normais com a família e nós começamos a ir. Para eles foi muito bom. Sentir desejosos de verem a gente, de estar connosco. Aquilo foi muito feio, porque aquela gente ficou fechada nas celas. Teve ali um tempinho que eles tiveram bastante cuidado, não havia Covid, mas depois quando começou, a coisa foi feia, muito feia mesmo. E eles estiveram completamente isolados. Imagino só como é que é 2 pessoas fechadas numa cela 24 horas por dia, é terrível, não tem explicação. Depois da abertura às visitas, o grupo de voluntários encontrou uma nova realidade. Antes fazia-se uma celebração comum entre os homens e as mulheres. A partir daí deixou-se de fazer isso, por vários motivos, porque passou a ser muito mais mulheres e aquilo não estava a correr bem. Portanto, não teve que separar os homens das mulheres. Porque enchia-se ali a capela cheia a cunha de palmas. Porquê? Porque tinha as mulheres. E isto deixou de acontecer após a pandemia. Neste momento já tem 20 e tal, enquanto nós tínhamos 4, 5, 6 o máximo. E agora é uma quantidade de gente, todo o tipo de gente, aquelas famílias completamente desterradas. Portanto, houve muita coisa mudou após a pandemia. Mais reclusos e cada vez menos voluntários e menos donativos. Há muita dificuldade de roupa. A gente não tem roupa. Eles vêm de fora. A maior parte dessas pessoas não são aqui da Terceira. São das outras ilhas e principalmente São Miguel. Portanto, há muita necessidade de roupa, muita. E não só. Portanto, nós não temos dinheiro para poder apoiá-los com outros bens, com outras coisas, porque eles precisam. A gente fazemos uns escritóriozinhos, arranjamos produtos de higiene, que é muito necessário, mas muito necessário mesmo. A gente às vezes compra assim uns garrafões daqueles grandes e vou pondo em garrafinhas de água e vamos dando a eles. É gente que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada. Cerca de 200 de reclusos são acompanhados espiritualmente por este grupo de voluntários que sonha conseguir uma maior participação comunitária nesta missão. O Serviço Diocesano da Pastoral Escolar promove este ano a 19ª Romaria Escolar, destinada a todos os agentes da comunidade educativa. No próximo sábado, 25 de março, a Romaria sai de Ponta Delgada e ruma à matriz de São Miguel Arcanjo, em Vila Franca do Campo, como explica Bento Aguiar, coordenador da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Inicialmente organizada por um casal de professores de educação física, mas ligados sempre às questões aos movimentos eclesiais, o casal Canutilho, a Gabriela e o António. Em linguagem muito simples, poderia dizer que a Romaria, sendo São Miguel uma ilha de romeiros e de tradição já de 500 anos nessa dinâmica, é uma forma de nós pensarmos a escola como um lugar de desafios pessoais, de realização de uma caminhada de procura e afirmação da fé, é ao mesmo tempo uma forma de entender a religiosidade popular e o respeito da tradição e, mais que tudo, também um momento de reflexão, de comunicação e de partilha. Participam todos os alunos que quiserem, independentemente de estarem ou não inscritos na disciplina de educação moral, os professores, os avós, familiares, todos os agentes da comunidade educativa são convidados a participar. Uma romaria com veteranos a acompanhar. Seremos acompanhados por um grupo dos irmãos romeiros este ano da paróquia de São José, de Ponta Delgada, e iremos, não é imitar as romarias tradicionais, fazemos a nossa romaria com a nossa perspectiva, dimensão própria, com o nosso dinamismo. A presença dos irmãos romeiros, digamos, costumamos dizer os romeiros a sério, aqueles que fazem uma semana de romaria, é também uma forma de nos ajudarem
os guias, nas orações, nas entradas e saídas das igrejas, que a gente faz o caminho como se fosse mesmo um rancho de romeiros que faz a sério durante aqueles 7 dias. Nós é só um dia, mas a presença de romeiros é também para nos instruir, para nos formar e também para nos ajudar, porque eles sabem como fazer ao nível de orações, de cânticos, de vivências de romaria. Há momentos de pausa, de rezar o terço, há momentos também de alguma descontração. Portanto, e a presença deles, seja este ano do rancho de alguns irmãos, não é o rancho todo, alguns irmãos do rancho de São José, como outros ranchos que nos têm ajudado imenso, é sempre muito proveitosa, muito profícua, porque os alunos e as outras pessoas que participam acabam por ter uma ideia mais próxima daquilo que é o espírito e as orações e as dinâmicas próprias da romaria. Condição essencial na nossa romaria, como não podia deixar de ser, é que nós encerramos sempre com uma Eucaristia, que vai ser pelas 4 da tarde, na matriz de Vila Franca de Coam. Uma romaria que em anos anteriores costumava juntar mais de 100 de pessoas de 6 a 7 escolas da ilha de São Miguel. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A Conspiração do Cairo é um filme sueco de 2022. O realizador é Tariq Saleh, nascido na Suécia, mas filho de pai egípcio, o que explica sem dúvida o tema desta obra. Passado no Cairo e falado em árabe, o filme apresenta-nos o calcanhar de Aquiles de tantas nações muçulmanas. A relação estreita, demasiado estreita, entre poder político e religião. No caso, um estudante de origens humildes é envolvido numa teia criminosa para escolher o novo imã do Egito. O rapaz chama-se Adão e é apresentado como um herói improvável. As suas ações inocentes, ou menos, irão assegurar que a guerra civil não acontece no país. O elemento de etnografia religiosa dá muito valor ao filme, embora a densidade dos diálogos sobre a religião muçulmana deixe os leigos na matéria, cada um de nós, um pouco desorientados. A Conspiração de Cairo é, portanto, uma história tradicional de David contra Golias. Uma parábola sobre os tempos difíceis que as estruturas tradicionais atravessam e um thriller político-religioso fácil de apreciar. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E a nossa convidada desta edição do Igreja Açores é Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana nos Açores. Assinala-se este domingo o Dia Nacional da Cáritas, assinalado neste 3º domingo da Quaresma, este ano sob o tema O Amor que Transforma. Olá Anabela, obrigada por estar connosco no términos desta Semana Nacional da Cáritas. Olá, boa tarde. Antes de mais, como é que será assinalado este dia na Paróquia de São José, em Ponta Delgada? Pois será com uma celebração eucarística presidida pelo nosso Bispo, Sr. Dom Armando, em que estará naturalmente a Cáritas Diocesana e a Cáritas de São Miguel, com os núcleos da Cáritas aqui da Ilha de São Miguel. Não foi possível deslocarem-se pessoas das outras ilhas, porque naturalmente isso tem gastos significativos, mas assinalamos de qualquer forma, uma vez que o Dom Armando estava aqui em São Miguel, é desta forma que vamos celebrar o final desta Semana Nacional da Cáritas, aqui com ele e todos juntos, como família. E que balanço é que se pode fazer deste ano, desta Semana Nacional? Ainda está a decorrer, portanto, à hora que estamos a conversar, ainda não tem resultados? Portanto, na terceira está a decorrer o tradicional peditório. Em algumas ilhas está a ser feita a recolha de bens alimentares. Isto depende, como sabe, nem todas as ilhas têm voluntários suficientes e não se conseguem mobilizar para que façamos todos o peditório como é tradicional e costume por toda a estrutura da Cáritas, a nível nacional, mas também fazemos peditório online e, portanto, as pessoas podem,
de facto ajudar-nos quer na presença, no caso da Terceira, quer nas outras ilhas em que há recolha de alimentos e através do peditório online. O balanço, sei que na Terceira está a correr dentro daquilo que é expectável e esperado. Surgem sempre algumas dificuldades, mas também é bom contarmos com gente nova, com gente diferente no peditório e felizmente este ano isso está a acontecer. No peditório online, e se formos ao site da Caritas Nacional, podemos inclusivamente fazer este donativo através da MBWay, não é? É muito prático. Tem diversas formas de fazermos este donativo. Da última vez que conversamos neste espaço de rádio, não tinha notado grande aumento de pedidos de ajuda. E agora? Felizmente não tinha, mas neste momento já não lhe posso dizer já não posso falar da mesma forma. Temos sentido, em relação ao ano passado, um aumento significativo, sobretudo na Ilha de São Miguel, na Terceira e no Faial. Penso que também isto depende um bocadinho da atividade de cada uma das Cáritas, da forma como estão também disponíveis para atender e para procurarem resolver os problemas das pessoas, mas sabemos que, de facto, pelo menos nestas 3 ilhas, começa a haver alguns problemas significativos no que se refere a bens de primeira necessidade, nomeadamente alimentos, e também a questão das prestações da casa. E estas são duas áreas em que somos chamados a intervir, e aliás também vem muito na sequência daquilo que é a mensagem do nosso Bispo para este tempo da Quaresma, em que nos desafia, nós cristãos, a sermos comunidades cristãs, sejamos casa, sejamos capazes de ser casas de acolhimento, de escuta, de partilha, de caminharmos juntos. E o nosso Bispo faz ainda um desafio maior, que é que cada uma das nossas comunidades paroquiais sejam capazes de identificar uma ou 2 famílias. Nós sabemos que o Estado vai providenciar alguma ajuda, mas não será suficiente. E se em cada comunidade paroquial nós conseguíssemos, através da comunidade paroquial, com um complemento da Caritas, ajudarmos 2 ou 3 famílias nestas questões fundamentais que são o direito à habitação e o direito à alimentação, naturalmente, poderíamos fazer de facto este caminho de conversão que nos é pedido não só na Quaresma, mas durante todo o ano, e seríamos capazes de facto de ser esta casa de acolhimento para todos e de partilha. Estamos contentes com o desafio que nos foi lançado e estamos fortemente empenhados. Já falei também com a Caritas, por exemplo, da Terceira, que também está muito sensível a esta questão de alguns apoios para a habitação, sabendo sempre que os nossos recursos são escassos, mas vamos com certeza ao longo deste ano, através da Caritas Diocesana e com o apoio das diferentes Caritas de ilha, eventualmente poder ajudar algumas famílias nesta situação ao longo do ano. E temo que, para além destes pedidos mais frequentes, agora continuemos com muitas famílias, digamos que os novos pobres... Eu temo que esta situação se vai agudizar ao longo deste ano e eventualmente do próximo ano, uma vez que ainda não temos nenhuma indicação que as subidas das taxas de juro vão parar, e também sabemos que estamos com uma inflação que tem crescido muito, e os salários não têm acompanhado de facto os aumentos dos custos dos bens essenciais e da inflação que se tem instalado. Portanto, nós estamos a prever que os próximos, eu diria, 1 ano e meio, 2 anos, sejam anos de muitas dificuldades para muitas famílias, sobretudo para aquelas que mesmo tendo, infelizmente para muitas mesmo que não têm emprego, serão dramáticos. E mesmo para muitas famílias com emprego e com situações mais ou menos estáveis e regulares, serão de facto muito, muito difíceis. E portanto eu acho que é também um tempo de pensarmos que temos que partilhar alguma coisa daquilo que temos para podermos dar algum conforto a algumas daquelas pessoas que têm de facto mais dificuldades. Portanto eu temo que a situação se vá agudizar. Para já, sente que a Caritas tem conseguido responder a estas abordagens, mas temo que em breve possam perder o controle? Eu penso que em relação à questão da habitação,
de facto, eu penso que nós vamos ter que nos chegar um pouquinho à frente. Também contamos aqui, naturalmente, com a ajuda das comunidades paroquiais para que possamos levar esse trabalho que o nosso bispo nos desafia a bom porto. E, portanto, seriam já muitas famílias. Se em cada uma das nossas paróquias nós conseguíssemos ao longo do ano apoiar, imaginemos, 2 ou 3 famílias, isto já era muita família nos Açores. Com os apoios que vêm das entidades oficiais, penso que já seríamos um sinal muito concreto para a nossa sociedade. Quanto aos bens alimentares, sabemos que também a situação é difícil, nós estamos neste momento com algumas dificuldades. Também esperamos que aí o Governo eventualmente nos possa dar alguma ajuda para podermos ser mais efetivos, mas continuamos a apoiar as famílias que nos têm procurado. E até agora eu não tenho uma nota de alguma Cáritas que não tenha feito o apoio que tem sido solicitado. E ainda agora falamos com as diferentes Cáritas de Ilha e voltamos a perguntar se de facto estão com dificuldades e a dizer que estamos presentes. É possível quantificar o número de famílias açorianas que estão a depender do apoio da Cáritas neste momento? É possível, sim, senhora. Nós poderemos dizer, deixe-me só fazer aqui contas, nós podemos dizer que à roda de 3.000 famílias nos Açores, estou a fazer uma conta mais ou menos redonda, não é? 572, 503, 763 e 2.796, portanto eu arredondei para 3.000 ou 3.000 e qualquer coisa. Esse é o número de São Miguel, certo? Não, estou a falar nos Açores. Uhum. E capacidade de resposta para mais pedidos de ajuda a partir de agora? A Cáritas vai ter? É possível conseguir... Tatiana, eu acho que isto vai depender também, claro, naturalmente o peditório é sempre uma das nossas grandes fontes de financiamento. Também contamos com o peditório online e as Cáritas estão todas elas relativamente, não direi preparadas, porque nós nunca estamos preparados para estas situações, mas eu acho que temos que levar os nossos recursos ao limite, porque este é um tempo em que temos que ser de facto uns para os outros e temos que ser de facto solidários, porque estamos numa crise e, portanto, é nesta altura que temos que mobilizar mesmo os fundos que estão nas gavetas até ao máximo. É nesta altura que é preciso pôr em prática o lema da Cáritas desta semana, que o amor pode transformar. Eu acho que este lema é também um desafio, não é? É nas dificuldades que também temos que encontrar esta força que é transformadora e temos que ir aquém daquilo que é o nosso eventual sentirmos confortáveis porque temos 5 ou 6 ou 10 mil euros no banco e, portanto, eventualmente esse dinheiro vai ter que desaparecer este ano. Depois, para o ano, é que vamos ver como é que vamos estar. Este é o tempo, de facto, de ser solidário e de mobilizar todos os recursos, de apelar às empresas, também têm sido generosas, algumas, naturalmente, mas também temos que ir, de facto, procurar quem nos possa dar alguma ajuda, não só agora durante a Semana Cáritas, mas eventualmente ao longo do ano, para podermos, de facto, apoiar aqueles que precisam mais e que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Todos sabemos que os dados dos Açores nos apontam para um aumento de pobreza e, infelizmente, ainda nunca chegamos a não ser as regiões mais pobres ou mais pobres do país, das mais pobres, e, portanto, temos que estar cá para as pessoas. Dir-me-á, mas não ensinam a pescar, dão peixe, mas muita desta gente trabalha, tem salários baixos e, portanto, precisam, de facto, de mais alguma coisa que não seja o ensinar a pescar. Isso é muito importante. Naturalmente, o desenvolvimento das pessoas, das suas competências, da sua autonomia é fundamental e nós trabalhamos também nessa área, mas quando estamos a falar em precariedade e em causa de direitos fundamentais, eu acho que temos que, de facto, ir mais longe e temos que apoiar mesmo aquilo que chamamos
a emergência. Estamos num momento de emergência social. Não é possível trabalhar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas quando as barrigas estão vazias, não é? No fundo. É possível, mas não é desejável. Eu acho que temos que trabalhar com estabilidade, eu acho que esses são direitos fundamentais que estão primeiro que tudo o resto. E portanto, acho que em primeiro lugar temos que ter as pessoas minimamente confortáveis para poder desenvolver as outras ações que são fundamentais, continuam a ser fundamentais, mas também é preciso que a economia responda para podermos ter estas pessoas sem necessitarem destas ajudas. Anabela Borba, da última vez que conversamos, estávamos prestes a iniciar um novo ciclo com um novo Bispo de Angra, já reuniu com Dom Armando, já expôs as dificuldades e as conquistas da Cáritas diocesana. Com que impressão ficou do novo Bispo diocesano e na relação com a Cáritas? A impressão não pode ser melhor. O Dom Armando é uma alegria de pessoa. É uma pessoa que me parece da maior sensibilidade, muito prático, muito próximo, com uma relação fantástica com as pessoas, muito preocupado com as questões sociais, muito preocupado com o apoio de emergência, mas também com o desenvolvimento das comunidades. Gostaria, penso eu, de ter comunidades cristãs muito ativas e proativas na resolução dos problemas, conta com as instituições da Igreja, mas também conta com a sociedade civil. Eu penso que temos um bispo fantástico, muito atual para o tempo que estamos a viver, fomos de facto muito abençoados e estou muito feliz com a presença do Dom Armando entre nós. Que mensagem gostaria de deixar às famílias açorianas nesta Semana Nacional da Cáritas e neste dia, porque este programa vai para o ar neste domingo, neste Dia Nacional da Cáritas? Eu gostaria de voltar ao nosso lema. O Cáritas, o amor que transforma. E este amor que transforma é um amor que é dirigido a cada uma das pessoas que vive nestas 9 ilhas que compõem a nossa diocese. E todos nós temos capacidades para transformar a vida dos outros. Sabemos nós ser instrumentos de Deus, instrumentos de salvação e de partilha e de amor ao próximo. Eu acho que isto é de facto fundamental. Sentirmos-nos amados por Deus e podermos partilhar essa alegria com os outros, ou que não se sentem tão amados, ou que de facto têm alguns handicaps que precisam de facto que o nosso amor ajude nas suas vidas. Anabela Borba, muito obrigada por este tempinho e por estar connosco neste espaço de rádio mais uma vez. Foi um prazer, de facto, eu desejo a todos os que estão neste momento no peditório e a todos aqueles que nos estão a ouvir uma boa Semana da Cáritas, mas mais que isso, um bom ano para todos e que possam se sentir todos amados. E aproveito esta deixa para apelar aos nossos ouvintes a irem a caritas.pt, aqueles que ainda não contribuíram para o peditório pessoalmente com os voluntários que estão nestes dias nas superfícies comerciais e porta a porta, e também poderão ir a caritas.pt, fazer o vosso donativo de qualquer valor, pagar por referência multibanco, MBWay ou qualquer outro modo. É muito fácil de conseguir contribuir para este peditório nacional. Muito obrigada, Anabela. Um beijinho para si. Obrigada a nós, Tatiana. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.